Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 6. Conquistando o Labirinto. Era um fim de tarde tranquilo quando Shuna começou a ler em seu quarto. Assim como ela fez, Xion apareceu, como sempre, implorando por ajuda com uma receita ou outra. Mas ela notou profundamente o livro na mão de Shuna e fez uma pergunta. O que é isso, Lady Shuna? Hehehe. Shuna sorriu. Este é um livro, Xion. Um livro de magia que Rimuru-sama nos deu. Quando estavam se acostumando com a rotina diária de administrar o local sozinhos, Rimuru voltou. Foi apenas na noite passada quando ele chegou a Shuna e jogou uma enorme pilha de livros mágicos no chão. Oh, você está acordada, Shuna? Ele disse casualmente, como se nada fosse incomum nisso. Perfeito. Você queria aprender mágica, certo? Aqui, eu tenho algumas coisas para você. Um olhar, e ela percebeu que eram tomos secretos e valiosos, do tipo que os humanos valorizariam como conhecimento confidencial e guardariam as 7 chaves. Era uma fortuna, e ela agradeceu-lhe profusamente por isso. Depois disso, Rimuru se teletransportou depois de esperar apenas o tempo suficiente para que Shuna o informasse sobre as coisas pela cidade. Ué? Ele só encontrou você, Lady Shuna. Isso não é justo? Oh! Eu esqueci. Ele tinha um presente para você também, Xion. Você é tão má, Lady Shuna. Mas, olhando para o lanche de cheiro doce apresentado a ela, a raiva imediatamente drenou do rosto de Xion. Este era um novo tipo de doce açucarado, que Rimuru teria descoberto na capital de Ingrazia. Ele havia comprado uma grande quantidade, o suficiente para todos na cidade compartilharem. Observando Xion felizmente levar mais do que seu quinhão, Shuna não pôde deixar de rir quando Benimaru entrou. Ei, Xion, o que você está fazendo, comendo aqui escondida? Pretende compartilhar? Oh! Benimaru. Seu trabalho está indo bem? Isto é. Os enviados do Reino das Feras são os mesmos de sempre, as entregas foram exatamente como combinamos. Fornecemos nossos próprios bens e eles saíram com sorrisos no rosto. Geund relata em seus relatórios regulares que a construção ainda está indo bem. A equipe de limpeza de árvores terminou seu trabalho e deve estar em casa em breve. Mas chega disso. Deixe-me ter já. Antes que Shuna pudesse detê-lo, Benimaru estendeu a mão e pegou uma das guloseimas, uma massa de outro mundo que Rimuru havia comprado, conhecida como massa folhada, e a devorou. Oh! Ele gritou, doce sendo uma de suas poucas fraquezas. Isso é bom, Rimuru-sama. Comprou para nós, disse Shuna com um sorriso. Ele fez? Então ele fez uma visita de retorno? Eu lhe digo, trabalhando em seu lugar, eu não tinha ideia de quão difícil era sua tarefa. Ele fez tudo parecer tão fácil quando ele estava aqui. Isso ele fez. Ele até teve tempo suficiente para brincar e não fazer nada, diferente de você, não que você deixe isso te impedir. O quê? Vamos lá. Você sabe, normalmente eu ficaria com muita raiva de ouvir isso, respondeu Benimaru, embora o sorriso em seu rosto sugerisse o contrário. Eles quase sempre agiam assim entre si. Rimuru-sama também nos pediu para construir mais algumas casas geminadas para fins de hospedagem. Entendo. Vou informar Geld imediatamente. Com esse negócio fora do caminho. Isso é delicioso. É quase delicioso demais. Na verdade, posso provar o amor de Rimuru-sama cozido em cada um. Do nada, Xion meio que gritou em aprovação dos pastéis de nata que estava aspirando ansiosamente. Você provou isso, Shuna? Acho que não, não. Xion estava longe demais na terra dos sonhos para ouvi-los. Eles suspiraram. Também era assim que ela sempre agia em torno deles. Tive a sensação incômoda de que Xion tomou minha visita de maneira errada.
melhor resgatar essas crianças e voltar para lá rapidamente. Eu me concentrei no que estava à minha frente quando dei de ombros para o frio repentino fazendo cócegas na parte de trás do meu pescoço. Diante de mim haviam 5 crianças, sentados em suas mesas e concentrados nas aulas de leitura e escrita. Vocês precisam ser capazes de fazer pelo menos isso ou então vão achar difícil viver neste mundo. Vocês me entenderam? Todos responderão. Boa. É bom ver algum entusiasmo. E eles tinham uma razão para isso, é claro. Eu gostaria de pensar que era porque eles me adoravam, mas eu sabia que isso não era verdade. Eu tinha uma cenoura pendurada na frente deles. Eu quero ler o que acontece a seguir. Rapaz, eu certamente não achei que conseguiria me pôr por aqui. Bem, eu vou chegar primeiro. Gosto mais de livros de figuras, mas o mangá também é bom. Eu acho que é mais importante estudar, é claro. Mas, Sr. Rimuru, eu também não sabia que você era um outro mundo. Não sei muito sobre anime ou mangá japonês, mas isso é realmente fascinante. A cenoura, mais do mangá que copiei, certamente teve seu efeito. O referido mangá, no entanto, havia sido traduzido dentro do meu estômago para o idioma deste mundo. Você tinha que aprender a lê-lo para entender qualquer coisa, mas já havia feito maravilhas para melhorar o entusiasmo acadêmico deles. Eu estava ensinando aqui há um mês, guiando as crianças através de seus estudos enquanto eu trabalhava em meus próprios preparativos. Eu tinha apenas uma coisa a investigar e, até encontrar minha resposta, não podia ir a lugar algum. Eu gostaria que pudesse ter ido mais rápido, mas tinha que ser paciente. Eu queria fazer tudo o que pudesse por essas crianças, em vez de desperdiçar esse tempo, e, felizmente, acabei sendo muito bom em acender uma fogueira nelas. Os dias foram ocupados por aulas, as noites por sessões de coleta de informações. Isso me deixou feliz por não precisar dormir com esse corpo. Infelizmente, ninguém tinha as informações que eu queria, a localização de um elementar de alto nível. Nem Hakurou, a pessoa mais inteligente que eu conhecia. Viajei para o domínio de Tren em busca de pistas e fiz outra visita ao Rei Gazel. Eu até tentei chamar Zejon e Apito por algumas pistas, mas nada. Eu estava procurando por elementais de alto nível, o suficiente para que pudessem ser imbuídos no corpo dessas crianças e encarregados de controlar suas reservas de magículas. Essa foi a resposta que o grande sábio encontrou para mim. Eu já tinha a capacidade de convocar Ifrit, mas só isso poderia me deixar salvar apenas um deles. Isso não foi bom o suficiente. Tren e sua família podiam convocar espíritos semelhantes, mas eles estavam ligados a eles como parte do contrato de convocação, e eu não podia pedir às dríades que se sacrificassem pelo bem dessas crianças. Então eu pressionei Tren por outra coisa, e ela me contou sobre uma habitação dos espíritos, uma terra governada pelo chamado Espírito Rainha. Infelizmente, parecia um beco sem saída. Peço desculpas, ela me disse, mas, embora haja várias entradas que levam à moradia, a que eu conheço já desapareceu. Parece que a rainha espiritual que Tren e sua família serviram havia falecido há muito tempo, praticamente nos tempos antigos. Eles não tinham conexões pessoais com a rainha atual, então nem as dríades sabiam onde ficava essa morada. Aparentemente, uma plateia real estava fora de questão, e, como a rainha dos espíritos poderia mover essas entradas sempre que ela quisesse, era difícil encontrá-las. Suponho que fazia sentido. Tren às vezes era escorregadia o suficiente, qualquer pessoa mais alta na cadeia alimentar espiritual que ela deve ser ainda pior. Achando que não havia necessidade de apressar as coisas, decidi fazer uma pausa e viajar de volta a Tempest na noite anterior. Shuna me pegou com notícias locais. Nada muito épico. O maior destaque é um feiticeiro recém-formado que recentemente se juntou à equipe de Omo. Eu queria conhecê-la, mas eles já estavam na trilha em algum lugar, então decidi passar por agora. Havia outra boa notícia, uma grande descoberta, de fato.
Estávamos elaborando poções baixas, uma centena de cada vez, diluindo as poções completas com água magicamente tratada. Mas um dia Gabriel decidiu tentar usar água diretamente do lago subterrâneo. Todas as magículas dentro desse material aparentemente tornaram o medicamento resultante um pouco mais potente. Vesta, surpreso ao descobrir isso, conduziu uma pesquisa mais rigorosa, e finalmente descobriu que o uso dessa água do lago nos permitiria dobrar nossa produção industrial. Notícias realmente boas. Essas poções seriam uma enorme fonte de receita em breve. Tempest também recebeu recentemente um comerciante do reino de Brumund, escoltado por Cabal e seus amigos. Esse comerciante, Gard Majomili, comprou 1000 poções altas pelo preço de 250 moedas de ouro, 25 de prata por poção. Esse foi o nosso preço pedido, e ele aceitou. Aparentemente, Gard tinha uma ou duas rotas comerciais em Ingrazia que ele também administrava, então posso encontrá-lo aqui em breve. Eu teria que agradecer se eu fizesse. Então tudo isso me pareceu bom, mas eu ainda estava perplexo quando se tratava de encontrar a morada dos espíritos. Enquanto eu observava as crianças brigando pelo manga que acabei de jogar, resolvi redobrar meus esforços. Hoje, eu decidi levá-los todos para um piquenique. A escola não estava em sessão, era o equivalente a um domingo no meu velho mundo. Ficar na mesma sala de aula por dias a fio tiraria o vento das velas de qualquer aluno, e eu ainda precisava trabalhar algumas magículas fora de seu sistema regularmente. Então, estávamos andando por uma rua da capital quando percebi que uma grande multidão havia se reunido no centro da cidade. Algum tipo de evento acontecendo? Oh! Certo, Sr. Rimuro. O herói, Sr. Masayuki, está realizando uma demonstração de luta na arena hoje. Sim, eles dizem que o herói é um cara muito forte. Quem você acha que venceria se ele lutasse com o Sr. Rimuro? Oh, vamos lá. Seria totalmente o herói. De jeito nenhum Sr. Masayuki perderia para um cara estranho com uma máscara. Bem, eu ainda estou do seu lado, Sr. Rimuro. Bem, interveio Gay, eu meio que gostaria de ver o herói, mas provavelmente já estamos muito tarde para conseguir assentos agora. Vamos sair da cidade para o piquenique que planejamos. Os 5 agiram notavelmente empolgados com isso, mas mantivemos nossa ideia original, resolvendo comprar ingressos antecipados para o próximo show. Gay, à sua maneira inimitável, foi ótimo em manter seu grupo apontado na mesma direção, o que foi super útil para mim. Ter alguém um pouco mais velho servindo como líder facilitou muito meu trabalho. Parecia me lembrar de Melim me dizendo que heróis eram pessoas especiais, simplesmente se chamar um herói sem forças para sustentar isso o levaria a uma morte rápida e desagradável. Como Yuki disse, existem 2 tipos de pessoas que se chamam herói, o tipo que está disposto a arcar com os pecados de toda a raça humana e o tipo de tolo que nunca pensa nas consequências. E depois tem esse cara, estrelando esses shows de gladiadores ou o que quer que seja em uma cidade como essa. Em que grupo ele cai? Algo me disse que seus objetivos não eram tão elevados. Mas, novamente, Melim disse que simplesmente afirmar que é um herói convidaria a ira divina sobre você. Talvez esse cara Masayuki não fosse um idiota, afinal, mas apenas alguém infeliz o suficiente para ter uma vida muito interessante. Por mais japonês que parecesse esse nome, ele poderia ser outro mundo, pelo que eu sabia. Eu meio que queria conhecê-lo, mas por hoje, pelo menos, aproveitei a chance. Paramos em um café. O proprietário nos cumprimentou com uma risada calorosa enquanto fornecia suco às crianças. Ei, crianças! É melhor vocês se sentarem e ouvirem seu professor, entendeu? Obrigado, senhor. Também podemos comer um bolo? Esse suco não é ruim, eu acho. Esse bolo ali parece muito bom, não é? Kenia e Alice sempre foram direto ao assunto assim. Isso me irritou, mas tirei minha bolsa de moedas de qualquer maneira. Tudo bem, tudo bem. E, que tal algumas fatias para todas elas? Gaa. E,
Ouvi dizer que você chegou ao ranking B+. E o que com certeza ficou surpreso ao ouvir isso. Devemos comemorar. Você pode comer e beber em casa hoje, pessoal. Ele era um cara grande e musculoso, mas o dono era muito bom de conversar, bem conectado também, se ele já tinha ouvido falar sobre isso. Vi um aviso no quadro de avisos da guilda sobre um trabalho de coletar perplexo, aquelas flores que haviam tropeçado em gel de antes. Apesar de ser um trabalho de coletar, eu ainda estava autorizado a aceitá-lo, e como, por sorte, tive cerca de 100 flores no meu estômago, entreguei-as à guilda. Isso, combinado com algumas outras missões complicadas de coleta nas quais eu contribuí, tornou surpreendentemente simples a promoção do B+. Agora eu tinha o direito de tentar a classificação à realização desse exame várias vezes, provando que você era o mais próximo de um A em termos de talento, ganharia uma promoção para A-. O muro para A em si era bastante alto, suponho, e enquanto planejava enfrentar o desafio mais cedo ou mais tarde, ser um B+ não era um grande revés. De qualquer forma, se houver bolo grátis para mim, não vou recusar. Uau! Você é realmente muito gentil. Nesse caso, vou pegar um daqueles bolinhos de morango. O proprietário riu ao receber os pedidos das crianças. Ah! Nada como comida de graça para animar você, hein? Este café era de propriedade do outro mundo que Yuki mencionou. Eu o fiz mencionar o cara, e ele vem me tratando muito bem desde então. Ele parecia duro, mas ele era realmente um coração mole, e as crianças o amavam, ou o bolo que ele estava vendo, pelo menos. Eu também estava aqui há alguns dias, comprando alguns pastéis de nata para dar a Shuna como lembrança. Imaginei que precisava aplacar Xion, pelo menos, por tanto tempo fora, e, é claro, eu esperava que eles fizessem a engenharia reversa da receita. O cardápio tinha muitas outras coisas além do bolo, então tentei convencer o proprietário a abrir em Tempest. Ele me recusou, mas eu não me importei. Tudo é uma negociação. Eu continuarei o esforço. Com o bolo na barriga, peguei com o proprietário os almoços para o piquenique daquele dia. Ele tinha sanduíches para todos nós, prontos para o final da tarde. As crianças estavam cheias de energia hoje, então imaginei que poderíamos executar algumas rodadas de combate simulado quando chegássemos ao campo. Tenho certeza de que os almoços terão o melhor sabor quando estiverem cansados. Em pouco tempo, estávamos no portão da cidade. Ah! Bom dia para você, Rimuru-sama, disse o guarda-sentinela de lá, a quem eu conheci bastante bem. Mais treinamento hoje. Eu adoraria receber algumas instruções suas um dia. Os aventureiros do rank B+ desfrutavam definitivamente de um tratamento preferencial nesta cidade. Era como se fôssemos campeões do povo ou algo assim, embora, neste mundo, suponho que realmente éramos. Finalmente, comecei a entender por que Cabal gozava de status de celebridade de fato na cidade de Ingrazia. Ele era um homem do povo, e todos podiam ver como ele os protegia. Ao contrário de alguns nobres altos e poderosos no seu castelo, os aventureiros trabalharam no nível do solo e ganharam a apreciação quase infinita do homem comum por isso. Continuem com o bom trabalho, homens, eu respondi altivamente, a bajulação chegando à minha cabeça. Aqui, eu tenho algo para você. Sinta-se livre para passá-lo pela guarita mais tarde. Que algo era um prato de biscoitos que eu assava com as crianças. O açúcar também era uma mercadoria de alto preço em Ingrazia, portanto, essas coisas eram como ouro para qualquer pessoa que goste de doces. Mesmo esses biscoitos amadores levemente deformados seriam um deleite. Bem, céus, muito obrigado. E vocês, crianças, sejam bons com seu professor, tudo bem? Puft. Vocês também não. Sempre somos bons com o Sr. Rimuro. Certo, Ryota? Sim. Se não fôssemos, ele nos puniria. Você não precisa dizer isso, idiota. Não me junte a essas crianças, senhor. Se vocês continuarem assim, eles começarão a pensar que eu sou tão estúpido quanto você.
Certo. Barulhento como sempre. Nós rimos quando eu me despedi do guarda. Por isso, andamos por mais 1 hora, como planejado, antes de chegar a uma planície gramada quase deserta. O campo de treinamento perfeito. Também não haveria muita gente nos observando, para que pudéssemos nos esforçar ao máximo. Eles amadureceram a tal ponto que ir com calma realmente me expôs ao perigo. Seus movimentos haviam se tornado muito mais refinados, em parte graças ao fato de estarem realmente começando a seguir meu conselho. Eu lutei com eles por um, como sempre, certificando-me de manter minha guarda. Atire. Eu estraguei tudo hoje também. Sr. Rimuru é muito forte. Está trapaceando. Você não deveria gostar das garotas. É melhor eu aprender mais mágica. Argo. Eu estava tão focado em me defender melhor hoje. Talvez fosse imaturo da minha parte, mas eu queria ser como uma parede impenetrável para eles. Nesse ponto, eu estava agindo em contraste com Shizu. Eu não tinha nenhuma intenção de estragá-los. Hahaha. Vocês acham que poderiam me vencer? Você está sonhando. As crianças começaram a reclamar de volta para mim. Essa era uma rotina bastante comum na minha turma. Só então. Eu sinto essa estranha sensação de pressão. Relatório. Grande quantidade de energia mágica detectada. Aproximando, isto é de um Sky Dragon. De acordo com o conhecimento que eu havia adquirido na biblioteca da capital, um Sky Dragon lembrava um Wyvern, embora bem diferente na realidade. Os Wyverns eram uma ramificação aérea da família Lesser Dragon, mas um Sky Dragon fazia parte do grupo Arch Dragon, mantendo uma quantidade maior de sangue de dragão original. Como ameaça, foi classificado no especial a um monstro da classe das calamidades. Parece que nosso divertido pequeno piquenique teria que esperar. Meus céus! Gardim Jomili caiu no chão, a cabeça nas mãos. Foi um dos maiores acordos que ele fez há algum tempo, um golpe de boa sorte que havia chegado apenas recentemente. A filial da Associação da Liberdade em Brumundy o procurou e o mestre da guilda Fuzzy discutiu as coisas com ele pessoalmente. Então a guilda está começando a levar a sério esse negócio de poção. Estamos falando em adquirir 300 por mês para as reservas da guilda e 200 para as forças dos cavaleiros reais. Então 500, e nós pagaremos 150 ouro por eles, começou Fuzzy, considerando Mjomili como um mafioso sacudindo um cliente. Agora, temos um parceiro de negócios que os venderá por 25 moedas de prata cada, e esse provavelmente será o preço mais com desconto que você obterá no momento. Certo. Se você for comprá-lo sem isso, eles pedirão 30 cada, então. O que você acha? Não é um grande negócio em termos de dinheiro, mas esse é um trabalho do governo, será contínuo, por muito tempo. Mjomili calculou a aritmética em sua mente. Com esse arranjo, 500 poções lhe renderiam um lucro de 1.500 moedas de prata, ou 25 em ouro. Nada mal, mas não o suficiente para arriscar a vida de alguém. Afinal, era Gardim Jomili. Um cara que costumava trabalhar em becos e conseguir empréstimos para gangues de rua de baixo nível precisaria de mais do que uma expressão severa de Fuzzy para fazê-lo chegar à mesa de negociação. Você deve estar brincando comigo, senhor. Nessas condições, tenho medo de não dar um sim a isso. Se essas são suas condições finais. Ah! Você não gosta? Ok. Volte para casa, então. Mas, se o fizer, lembre-se de que perderá todos os direitos que conquistou pelas transações comerciais que faremos com esse país. Isso é algo que eu queria oferecer a você primeiro, porque confiava em você, sabia? A sobrancelha de Mjomili se contraiu. Aquele país. Mas não posso mais contar se você está saindo. Bem, me dê apenas um momento, Sr. Fuzzy. Eu nunca fui bom nesse tipo de negociação cara a cara. Por que não colocamos tudo na mesa? Agora Mjomili sentiu o cheiro de dinheiro. Fuzzy sorriu ao perceber isso. Claro, claro.
Mas antes disso, preciso mostrar-lhe as mercadorias, não é? Aqui está o primeiro de seus produtos, uma poção alta. O que você acha? Ainda não está interessado? Sobre a mesa, ele colocou uma poção alta, uma bebida especial que fazia com que todas as poções que vieram antes parecessem obsoletas. Qualquer que fosse o país por trás disso, eles tinham habilidades técnicas pelo menos a par do reino dos anões. Isso, mais os valores numéricos que Fuzzy mencionou anteriormente, fez Mjomil estremecer. Você quer 500 deles entregues à guilda? Só para ter certeza, há algum limite para a quantidade que posso comprar? Isso eu não sei dizer. Outro sorriso, mas... esse é seu trabalho como comerciante, não é? Por que você não viaja até lá e pergunta? E Mjomil tinha, e agora ele estava ainda mais surpreso. Uma jornada que ele esperava levar pelo menos 2 semanas foi concluída em uma, exatamente como seu guarda-costas Cabal alegou. Viu? Eu te disse, esta cidade é incrível. Eu não posso acreditar nisso. De onde veio essa estrada? E, por falar nisso, esta cidade inteira. Ele ficou pasmo. A contratação de um grupo de 3 aventureiros B+ para este trabalho significava que ele tinha quase a garantia de perder dinheiro. Eles lhe custavam 100 peças de prata por dia, e isso era uma pechincha no nível B+. 100 prata fizeram uma moeda de ouro, isso significava que contratar esses caras por um mês era 31 ouro. O único lucro garantido nessa jornada foi 25, e entre isso e as despesas de viagem, ele imaginou que o deixaria profundamente no vermelho, mas ele ainda queria ver essa terra pessoalmente, para ver se poderia levar à regularidade o negócio. Pouco tempo depois, ele comprou 1000 poções altas. Metade seria entregue posteriormente ao cliente, na outra metade, ele veria como vender fora das fronteiras de Brumund. O que ele também ganhou, no entanto, foi a experiência inestimável de fazer com que os monstros o conhecessem pelo nome. Isso é informação. Afinal, esses monstros detinham direitos de uso nessa nova rota comercial. Aceitar esse trabalho não poderia ter sido uma ideia melhor, pensou Mjomil, o peito praticamente explodindo de alegria. Um dos líderes dos monstros, um hobgoblin chamado Rigord, afirmou que acreditava que eles aumentariam sua produção industrial daqui para frente. Ele também estava considerando outras especialidades que eles poderiam produzir. Ele se tornou um parceiro comercial vital em breve, sem dúvida. Assim, Mjomil havia retornado a Brumund, entregando com sucesso 500 poções dos monstros. Cabal e sua equipe partiram depois. Em seu lugar, Mjomil contratou um aventureiro rank C que se chamava Bidei e embarcou em outra jornada para Ingrazia. Sua carroça, carregada com as 500 poções restantes, chegou ao reino sem incidentes. O incidente só ocorreu depois que ele cruzou a fronteira. O que é esse monstro? Mjomil gritou. Devastando a paisagem à sua frente estava um brilhante Sky Dragon branco, uma personificação de pura destruição que nenhum humano poderia parar. Os guardas do portão, presumivelmente soldados ingrazianos, começaram a evacuar os moradores próximos, deixando viajantes e comerciantes de outras nações se defenderem. Já havia vítimas. Vamos sair daqui, cara. Ele podia ouvir Bid gritando com ele, mas Mjomil não conseguia se esforçar para correr. Suas mercadorias estavam em sua carroça, mas os cavalos estavam assustados demais para ouvir seus comandantes. Eles teriam que abandonar sua carga, o que era bom. Uma grande perda, mas pelo menos ele viveria para compensar isso outro dia. Não foi isso que fez Mjomil hesitar. Era sua falta de velocidade de corrida. Ele não amaldiçoava seu corpo gordinho dessa maneira há muito tempo. Droga! Sempre comerciante, Mjomil rapidamente chegou a uma conclusão em sua mente. Pendure tudo, Bid, vamos distribuir essas poções para os soldados. Do que você está falando? Tudo o que podemos fazer neste momento é correr, cara. Seu idiota! Como vamos fugir daquele monstro alado a pé?
A única maneira de sobreviver é chegar ao outro lado do portão. A capital tem uma barreira mágica que bloqueia monstros. Melhor ajudar os soldados e ganhar algum tempo. Mas, mesmo enquanto brigavam, o dragão do céu enviou raios que carbonizavam a terra, emitindo julgamento impiedoso sobre os que eram lentos demais para escapar. Mamãe. Euno. A mãe abraçou a menina com força para protegê-la. Agora ela estava prestes a dar o último suspiro, queimando praticamente todo o corpo. Ah! As pessoas corriam em todas as direções, gritando. Ninguém ficaria para dar uma mãozinha a essa mulher que estava à beira da morte. Deixe-me tê-la. Eu vou fazer isso. Sir. Mjomili pegou uma caixa de altas poções e correu para o campo onde um raio acabara de atingir, direto para a mãe e a filha. Um raio assustou, mas ele ainda corria, confiando em sua boa sorte. Não vai me acertar. Eu sou um homem mais sortudo que isso. Ele tropeçou no caminho até lá, borrifando o remédio na mulher semi-carbonizada. Isso por si só foi suficiente para impedi-la de morrer no local. Ele deu um suspiro de alívio, curvando-se para dar um tapinha na cabeça da filha que chorava. Depois notou que havia uma sombra no chão. Seu sangue congelou de medo, ele podia senti-lo fugindo de seu rosto. Relutantemente olhando para cima, Mjomili encontrou exatamente o tipo de visão horrível que esperava. Tinha 15 ou 16 pés de comprimento, pequeno para um dragão, mas sua força era imparável. E agora, o dragão do céu havia descido no local, pronto para fazer um trabalho rápido com todos eles. Droga, que sorte a minha! Quando Mjomili estava pronto para desistir, algo caiu perto dele. Ei! Por aqui, monstro! Eu aceito você. Foi Bide. Ele jogou uma pedra para desviar sua atenção. Se seu tolo! Por que você não está correndo? Hehe. Eu não levei exatamente uma vida limpa, mas um cara me contou uma vez. Ele disse que quando as pessoas precisam de ajuda, você precisa dar a elas. Isso ajudará as pessoas a vê-lo sob uma luz melhor, sabe? Então, levante essas vítimas e traga-as para o portão. Mjomili podia ver soldados atrás de Bide. Eles estavam passando as poções, exatamente como ele as instruiu. Podemos ganhar tempo com isso. Eles ficaram maravilhados quando ficou claro o quão eficazes elas eram. Talvez isso funcione, ele pensou por um momento. Mas foi uma ilusão. Os lábios do dragão do céu se curvaram, como se zombassem dele. No momento seguinte, com um estrondo terrível, uma chuva de raios caiu sobre os soldados. Agora eles estavam caídos, alguns aparentemente sobrevivendo, mas nenhum foi capaz de resistir depois de receber o ataque a queima-roupa. Bide sozinho permaneceu de pé, os braços abertos para manter Mjomili e os outros em segurança. Ei, Bide. Hehe. Se eu vou morrer, pelo menos me deixe parecer legal no processo. Sabe, acho que entendi tudo errado, Bide. Você é um verdadeiro campeão, sem dúvida. Se sobrevivermos a isso, contratarei você como meu guarda-costas pessoal. É melhor vir com um aumento. Eles sorriram um para o outro, depois olharam para o dragão do céu. O medo se foi, embora ele lamentasse que eles não pudessem salvar aquela mãe e filha no final. Mjomili sabia que Bide se sentia da mesma maneira, mas eles foram capazes de rir diante da morte. Isso os reenergizou enquanto esperavam que o fim caísse sobre eles. Como se estivesse brincando com sua presa, o sorriso do dragão do céu se aprofundou. Agora os dois estavam prontos. Mas antes que o momento chegasse, alguém apareceu na frente deles. Uma pessoa bonita, com cabelos prateados na cintura, tingidos de azul e que veio mais rápido que o raio, e no momento em que os raios tocaram a pequena figura, eles desapareceram. De jeito nenhum. Essa pessoa afastou os raios do Sky Dragon como se não fosse nada. Isso é um herói. Bide e Mjomili recuaram surpresos quando a figura falou com eles em sua bela voz. Ei, Bide.
É bom ver que você está se esforçando aqui. Estou impressionado. Mas você provavelmente não deve enfrentar um inimigo que nunca poderia vencer, sabia? Os olhos de Bid se arregalaram. Ele não conhecia ninguém tão bonito assim. Deve ter sido um caso de identidade equivocada, mas, de alguma forma, havia algo familiar em seus olhos. E como eu vejo nossas poções espalhadas por todo o lugar, você deve ser Mjomili, certo? Muito gentil da sua parte, não é? Tentando ajudar todas essas pessoas? Esse não é o tipo de coisa que contribui para um comerciante de sucesso, eu não acho. Não que eu esteja reclamando, mas... Mjomili congelou em choque. Definitivamente, era um completo estranho, essa figura esbelta vestida com roupas estranhas e de aparência estrangeira. Algo sobre o comportamento dessa pessoa lembrou a realeza. Ele queria perguntar quem era esse recém-chegado, mas a boca de Mjomili não conseguiu encontrar as palavras. Certo. Desde que você está aqui e tudo, você também pode ajudar os feridos com essas poções. Enquanto isso, farei algo sobre esse monstro. Ignorando a dupla congelada, a figura partiu. As decisões vieram rápidas quando senti aquela onda de pressão. Tudo bem, eu disse para as crianças. Eu vou ajudá-los. Deixe essa coisa sem vigilância e isso levará a muitos assassinatos. Ranga. Aqui, disse ele, emergindo silenciosamente das sombras. Eu vou derrotar aquele dragão bem rápido. Você fica aqui e mantém as crianças em segurança. Você gostaria que eu saísse e experimentasse minhas presas, mestre? Eu gostaria de poder deixar você, mas vou lidar com isso. Essas crianças ainda estão me tratando como um charlatão de qualquer maneira. Eu queria que Ranga cuidasse para mim. Além disso, era altamente discutível se ele poderia derrotar um Sky Dragon ou não, embora eu não tenha dito isso a ele. Senhor Rimuro. Se você quiser enfrentar esse monstro, precisa esperar até que os cavaleiros apareçam. Sim. Você é mais forte que nós, mas de jeito nenhum você poderia vencer essa aberração. Espere, espere, espere. Se você morrer, quem vai nos salvar então, hein? Eu não vou deixar você morrer. Entendi. Em tempos como esses, é como se não houvesse confiança em mim. Chloe e Ryota estavam me dando olhares preocupados também. Eu realmente precisava mostrar a eles todas as minhas habilidades. Por favor, crianças, deixe isso comigo. Não sou estúpido o suficiente para enfrentar uma luta que não posso vencer. De fato, meu mestre é invencível. Talvez não seja o vencedor de todas as batalhas, mas invencível. É verdade, Ranga. Eu nunca venceria Milin, nem em 1 milhão de anos. Você ouviu? Esse é um aspecto fundamental que você precisa aprender primeiro, antes de qualquer outra coisa. Como avaliar seu oponente? Comecei a me preparar. Se eu mantivesse minha forma infantil atual, isso abriria a possibilidade de eu estragar meu disfarce. Assim, achei melhor me disfarçar. Transformar usando minha estrutura celular baseada em slime me tornaria apenas do tamanho de uma criança, talvez 4 1/4 de pé. Então eu decidi rebentar minha névoa negra, pela primeira vez em um tempo, e assumir uma forma adulta. Isso aumentaria a minha linha de visão, mas, de qualquer maneira, minhas percepções eram baseadas na percepção mágica, então não me afetaria na batalha. Instantaneamente mudando para o kimono chique que Shun havia preparado para mim, completei a transformação no local. Ah, disse Ryota, atordoado em silêncio. De jeito nenhum! Exclamou Alice. Uau! Kenya gritou, os olhos brilhando. Uau, Sr. Rimuro, isso é tão legal! Chloe concluiu. Você pode fazer qualquer coisa, não é? Gale disse enquanto revirava os olhos. Toda essa avaliação me ajudou a lembrar de algo. Oh, certo. Aqui, segure isso para mim. Tirei minha máscara.
Eu precisaria disso quando voltarmos à cidade, mas tê-la agora seria gritar minha identidade para o público em geral. Todas as crianças engasgaram quando Chloe aceitou de mim. Ei! Não é justo, Chloe. Eu peguei um gemido de Alice como minha sugestão para brotar asas e voar para a batalha. Quando cheguei ao local, encontrei um rosto de aparência familiar olhando para o Sky Dragon. Era Bede, e acho que ele realmente aceitou o meu conselho, porque estava se esforçando para proteger os feridos espalhados pelos campos. Ao lado dele estava um homenzinho gordo segurando uma garrafa de poção com o selo Tempest estampado nela. Presumivelmente, esse era o comerciante que Shun havia mencionado. Considerando as qualidades que arrancavam dinheiro da maioria dos comerciantes que eu conhecia, fiquei bastante surpreso ao vê-lo desistindo dos lucros para distribuir este medicamento. Na verdade, eu não sabia se isso era um sinal bom ou ruim, mas acho que foi legal da parte dele, mesmo que o rosto dele fosse como uma doninha. Se ele estava fazendo isso para fins publicitários, era uma jogada genial. Eu os chamei, o que realmente não deveria, já que eu deveria estar anônimo. Foi uma surpresa vê-los no campo de batalha que eu não pude evitar. Melhor garantir que eles não falem sobre isso mais tarde. Certo. Desde que você está aqui e tudo, você também pode ajudar os feridos com essas poções. Enquanto isso, farei algo sobre esse monstro. Até onde eu sabia, havia muitos feridos, mas ninguém estava morto ainda. Com poção alta suficiente, não seria tarde demais para salvar todos eles. O guarda do portão que eu conhecia estava entre os feridos, me deixando ainda mais feliz com o tempo. Os dois se entreolharam, atônitos, e imediatamente entraram em ação legal. Agora, para enfrentar esse Sky Dragon. Depois disso, eu o matei literalmente num piscar de olhos. Era grande, com mais ou menos 15 pés de comprimento, mas apenas uma batata pequena em comparação com Charybdis. Tinha raios, ondas sonoras e pele grossa, mas nenhum dos ataques do Sky Dragon funcionou em mim. Então eu bati um pouco no cara, depois usei Bula para devorá-lo. Uma vitória fácil. Naquela noite, levei Bede e Mjomil a uma boate sofisticada da capital. Por mais sofisticadas que fossem, as recepcionistas de lá certamente davam ao pessoal do Night Butterfly uma boa disputa. Sem elfos, decepcionante, mas por outro lado não tive queixa, as decorações, assim como a comida e a bebida, eram muito melhores que Clube de Dwargon. Dada a sua localização no centro da civilização humana por aqui, era tão chique quanto este mundo ficou. Houve pouca surpresa por ter todas as coisas boas. Eu estava de volta à minha forma humana mascarada de sempre. Mjomil, é claro, estava pagando a conta. Quando conversei com ele sobre a proteção da minha identidade, ele quase me arrastou para cá. Recusei-o, apontando às crianças que eu tinha que cuidar, mas ele continuou insistindo. Então, Mjomil, se você tiver um momento, gostaria de discutir planos futuros, se não se importa? Re. Absolutamente, Rimuru-sama. Eu prometo a você pelo meu nome como Guard Mjomil, ele havia dito anteriormente, que eu conheço o lugar perfeito para essa discussão. Oh, você conhece. Eu gosto do som disso, eu gosto. Você talvez esteja falando sobre. Não diga mais nada, não diga mais. Prometo que ficará muito feliz por ter se juntado a mim. Esse tipo de coisas. Eu concordei, se não com muito entusiasmo. Esse cara, Guard Mjomil, era aparentemente um dos maiores comerciantes do comércio de Brumund. Ele tinha o credenciamento completo da guilda, além de uma permissão oficial do governo do reino. É por isso que ele conseguiu esse emprego, representando sua nação e a guilda quando me procurou. Era raro os comerciantes serem licenciados pelo governo local e pela guilda, já que isso significava pagar o dobro das taxas, mas Mjomil via isso como uma obrigação. Confiança, explicou ele, é a coisa mais importante que você tem. Ele pode ser um tipo baixo, gordo e do tipo furão, mas ainda assim ele tem um pouco de autenticidade.
Como qualquer bom comerciante, nada escapou de sua atenção e ele parecia estar lidando com uma ampla gama de negócios. Ele era o presidente, chefe, na verdade, do principal mercado de Brumund e também era um agiota, emprestando a altas taxas de juros. Bid era um de seus clientes naquela frente. Esse trabalho de guarda-costas fazia parte do pagamento dele. Ser capaz de comandar alguém como Bid, que tinha músculos e não tinha medo de usá-lo, definitivamente disse algo sobre como ele sempre estava no controle. Aparentemente, ele ainda dominava alguns membros da nobreza que procuravam empréstimos para ele quando estavam com pouca sorte. Explicou por que Mjomili era conhecido como o imperador dos becos em casa. Ser pego em dívidas assim é uma coisa aterrorizante. Tenho que lembrar de pedir emprestado com responsabilidade. Afinal, é provável que tomemos alguns empréstimos como nação, mais cedo ou mais tarde. Independentemente disso, ele era um comerciante que sabia o que queria, e qualquer coisa em que pudéssemos lucrar era de grande interesse para ele. De certa forma, acredito que muito mais do que alguma aliança escrita no papel. Além disso, dado o seu ato no campo esta tarde, tive a impressão de que ele era um cara muito bom, no fundo. Eu amo todos os personagens coloridos que Fuzzy me apresenta. Eu acho que eu poderia usar esse cara, Mjomili. Eu meio que gosto dele. Mjomili agora estava esfregando as mãos enquanto se aproximava de mim. Todos sorriam. Você está se divertindo que, Rimuru-sama? Ei, Mjomili. Está tudo bem conosco e com a gerência aqui? Assim. Certamente não foi fácil, mas minha reputação foi suficiente para eles concordarem. Desculpe por fazer você passar por isso. Oh, não, é tudo para você, Rimuru-sama. Não um problema de todos. Eu tinha dado a Mjomili uma espécie de grande pedido. Ele havia reservado com sucesso o clube inteiro para nós, expulsando todos que não conhecíamos. Acabou que ele investiu neste clube. Ele realmente trabalha em muitos campos. Fiquei surpreso com os tipos de conexões que ele tinha disponível para alavancar aqui na cidade. Nenhum dos outros clientes reclamou. O olhar de Mjomili deve ter sido suficiente para silenciá-los. Imaginei que ele tivesse um pouco de poder nesta nação, assim como em Brumund. Pedi-lhe esse favor por uma razão. A propósito, Rimuru-sama, tenho certeza que isso vai parecer rude, perguntando a você, mas você tem certeza de que é uma boa ideia levar essas crianças a um clube como este? Ele escolheu suas palavras com cuidado enquanto virava os olhos para um lado. Você foi tão legal, Sr. Rimuru. Isso foi incrível. Você apenas deu um zoo no ar e deu ao dragão o maior soco de KO de todos os tempos. E não foi ruim. Quando eu crescer, aposto que vou conseguir fazer isso com facilidade. Muito bom, muito bom. Mas você realmente era tão forte, hein? Talvez até mais forte que a senhorita Shizu. Oh, de jeito nenhum. Mas você o viu se transformar? Isso foi realmente incrível. Ele parecia com a senhorita Shizu. Muito agradável. Sim, eu garanto, mas... Bem, de qualquer forma, agora sabemos com certeza que o Sr. Rimuru é super incrível. Sim, eu concordo com você. Eu gosto muito do Sr. Tempest. Sim. Eu também quero ser forte assim um dia. Não era a multidão habitual do clube, não. Eles eram crianças, meus alunos, é claro, tendo um momento de suas vidas aqui. Obid os fazia companhia, embora, na maioria das vezes, estivessem recapitulando a batalha de hoje entre si. Eles realmente não deveriam estar lá. Se alguém descobrisse, eu perderia meu emprego de professor, com certeza. Eu queria deixá-los para trás, mas eles gemeram tanto que pensei que ficaria louco. Então eu decidi trazê-los. Duas coisas no mundo que eu não poderia superar: Melim e crianças chorando. Sim. Ainda assim, as anfitriãs sexy eram todos sorrisos ao redor das crianças, sem dúvida lembrando suas próprias infâncias.
Eu não acho que alguém iria reclamar disso. Não era exatamente como eu planejava que essa reunião acontecesse, mas, diabos, era bom o suficiente para mim. Com os outros clientes desaparecidos, eu não tinha nada que me impedisse de ser o mais franco possível com João Millie. É claro que não tínhamos nada tão importante para discutir. Tratava-se principalmente de substituir as altas poções que ele usava hoje. Ofereci-lhe substituições completas desde que ele continuasse anunciando-as. Entendo. Então, para você, Rimuru-sama, espalhar a palavra é mais um dos seus objetivos agora do que impulsionar as vendas? De fato, assim que as pessoas souberem quão eficaz é, tenho certeza de que teremos clientes nos procurando em breve. John Millie, homem inteligente que ele era, percebeu imediatamente minhas intenções. Exatamente. Então continue distribuindo, certo? Inferno, você nem precisa parar com 500. Dê 1 ou 2 mil, se quiser. Hehehe. Eu vejo. Minha primeira impressão sobre você estava correta desde o início, pelo que entendi. E terei prazer em pagar suas taxas também. Nós temos um contrato, e fui eu quem os forneceu aos soldados. Vamos, você realmente não precisa se preocupar com isso. Só porque eu salvei sua vida e outras coisas. Bem, não, eu agradeço por isso, é claro. Mas não vou jogar fora lucros para você só por isso. Você construiu essa estrada para nós, tornando a jornada mais segura e mais conveniente para os comerciantes de todos os lugares. Você é o líder da Federação Jura Tempest, que se tornará um importante centro entre as rotas comerciais. Minhas perdas não são nada comparadas à chance de estabelecer conexões com você assim. Tem que perder uma mosca para pegar uma truta, como diz o ditado, e ele certamente acreditou. Tudo certo? Bem, estou ansioso para fazer mais negócios com você, então. Ah, com certeza. E eu também com você. E assim, tendo conquistado a confiança um do outro, John Millie e eu estabelecemos um novo relacionamento comercial. Peguei seu cérebro por mais um tempo, perguntando sobre preocupações futuras e suas impressões sobre Tempest. Ele me deu muitas informações úteis e, com o passar do tempo, as crianças começaram a ficar com sono. Quando estava pronto para sair, uma das recepcionistas sussurrou algo que eu não podia ignorar. Ah, que a rainha espiritual abençoe todas essas crianças. O Sati. Algum tipo de feitiço mágico? Não, não é. É uma oração que as pessoas da minha terra natal fazem o tempo todo. Há uma rainha espiritual, você vê, que vive no que é chamado de habitação dos espíritos, e ela cuida de todos eles. O que foi que ela disse? Eu tive que me aprofundar nisso. Ei, senhora, desculpe, você acabou de dizer a morada dos espíritos, certo? Você sabe onde é isso? A mulher me deu um olhar confuso, talvez surpresa com minha repentina curiosidade. Ah, claro que sim. Eu nasci em uma vila bem perto. Então, com um sorriso, ela me disse a localização. Foi na República de Urgracia, um país escassamente povoado e não afiliado às nações ocidentais, em uma vila perto do Parque Natural Urgr, na ponta norte da Terra. Ela nasceu lá e, graças a isso, finalmente tive uma pista, nos lugares mais inesperados. Sem dúvida, mais karma por minhas boas ações ou algo assim. Então eu me despedi de John Millie das damas. Voltaremos em breve. Estou ansioso para entretê-lo em Brumund da próxima vez, Rimuru-sama. Espero que você faça uma visita à minha loja lá. Certo. Vou dizer para o pessoal em casa para priorizar você na substituição de poções. Mantenha o bom trabalho anunciando essas coisas. Absolutamente. Obrigado. Volte logo. Todos os funcionários do clube demonstraram uma surpresa visível no comportamento de John Millie. Aposto que eles estão assustados. Afinal, aqui estava esse magnata, o cara que dava as ordens na área, curvando-se profusamente para essa criança. Eu era um aventureiro bem mais,
Então meu nome estava começando a se tornar um pouco conhecido por aqui. Eles devem estar dispostos a aceitar isso como a causa. Agora, eu só espero que ninguém fale comigo sobre levar crianças a uma boate. Então aqui estava eu no Parque Natural Urgr, na República de Urgracia, suposto lar da morada dos espíritos. 2 meses se passaram desde que eu aceitei o cargo de professor em Ingrazia. Levou um bom tempo de preparação e cerca de 3 semanas de viagem, mas finalmente consegui. Eu tinha dado minha carroça a Cabal como presente, mas não estava perdendo muito. Já tínhamos uma versão nova e aprimorada concluída. Eu o havia emprestado para a viagem, Ranga puxando a toda velocidade, bem, cerca de 50 km por hora, ou seja, apenas para garantir que os ocupantes do vagão não fossem mexidos. Passar a toda velocidade em estradas não pavimentadas teria sido suicídio. Enquanto isso, à noite, voltei para o dormitório. A magia elementar do Warp Portal realmente foi útil aqui. Com meu nível de força mágica, não foi um problema para mim dar o salto e trazer todas as 5 crianças. Eu estava realmente usando muita magia, que parecia meio trapaça, mas não queria colocar as crianças sob muito estresse. Usar essa mágica significava que eu também não precisava comprar comida ou outros suprimentos, o que tornava as coisas muito mais fáceis. Se foi certo usá-lo, por outro lado, é outra questão. A República de Urgracia era muito diferente das nações que cercavam a Floresta de Jura. A Igreja Ocidental não teve influência sobre isso e também não era membro do Conselho. Nem sequer fazia fronteira com Jura e tinha poucas conexões com as nações ocidentais. O comércio, na maioria das vezes, era com a dinastia feiticeira de Sarion. Estava situado na costa sul do continente, quase esquecido, mas era uma nação pacífica e democrática, que recebia as bênçãos e a proteção dos espíritos elementares. Não havia restrições para entrar ou sair, mas o crime não era exatamente um problema. O motivo? Simples, todo nativo de Urgracia era um xamã, capaz de usar magia elementar. Isso envolveu fornecer algumas de suas magículas em troca do empréstimo do poder dos espíritos para fazer as coisas. Essa magia elementar não exigia tempo de conjuração, ao forjar um pacto com o espírito, qualquer um poderia fazê-lo. Esse pacto, no entanto, exigia ganhar a confiança de um elemental, e o escolhido por você poderia afetar o poder da magia resultante. Os humanos não tinham muitas magículas por padrão, portanto, sem treinamento, uma pessoa comum não poderia exercer muita força. Ainda assim, mesmo que fosse um pouco mais poderoso que a magia doméstica, ainda era mágica e seria suficiente para protegê-lo de atividades criminosas, suponho. Dominar a magia espiritual como essa poderia recompensar o usuário com um arsenal ofensivo que rivalizava com qualquer outro. Depois de mais treinamento, é possível até convocar os próprios elementais. Construir conexões mais fortes com elementais como esse permite que você aproveite mais os poderes deles, dominando-os e controlando-os livremente. Certamente era muito mais poderoso do que simplesmente ter uma ajuda para você. Urgracia era uma nação que os espíritos pareciam amar muito. Como resultado, o costume legal exigia uma cerimônia com tema de pacto, realizada para todos no final de seu 10º ano de idade. Essa cerimônia, uma vez concluída, qualificava você como cidadão do país e também foi a razão pela qual literalmente todos eram xamãs. Qualquer um que não forjasse um pacto com o elemental era exilado da nação aos 20 anos de idade, perdendo todos os direitos como cidadão, mas com todos os espíritos por aí, era raro ser completamente incapaz de encontrar alguém para fazer parceria. A anfitriã que eu conheci naquela noite aparentemente se esquivou de propósito para que ela pudesse ver mais do mundo exterior, mas além de exceções como ela, praticamente todo mundo conseguia. Os espíritos elementares tendiam a não gostar das pessoas com más intenções. Portanto, se você cometer um crime em Urgracia, ele será visto quase imediatamente. Era por isso que as pessoas por aqui eram todas bastante calmas. Ter uma nação inteira de xamãs naturalmente a tornava uma ameaça para seus vizinhos.
não era amplamente conhecido pelas nações ocidentais, mas seus vizinhos de Sarion estavam bem cientes deles. Era por isso que eles tinham relações diplomáticas iguais e formais, apesar de Sarion ser muito maior e ter seu próprio tipo de magia elementar. Graças à disposição da maioria dos Urgracianos, as relações eram amigáveis e dignas de confiança entre os dois, permitindo que ambos avançassem em suas civilizações e crescessem. Foi assim que a senhora da boate o descreveu. Agora, as crianças e eu estávamos aqui, e nossa missão era clara: convocar alguns elementais. De acordo com a teoria que eu, na verdade, o grande sábio, elaborei, Efrit se fundiu com o corpo de Shizu para evitar um colapso físico causado por energia mágica fora de controle. Um elementar de alto nível, como Ifrit, poderia manter uma quantidade enorme de magícula sob controle, se eu conseguisse alguns para se fundirem com essas crianças. Espero que isso resolva o problema. Felizmente, eu tinha a habilidade única deviante, que me permitia separar e sintetizar as coisas. Eu não tinha certeza de como o processo de fusão funcionava, mas espero poder esmagar os dois lados juntos e ver o que acontece. Se o Lorde Demônio Leon pudesse fazer isso, eu provavelmente também poderia. O único problema que surgiu em um momento como este foi como os elementais se sentem sobre isso. Poucos desses espíritos tinham vontade própria. Possuir um era suficiente para considerar um elementar como de alto nível. Na vila da anfitrião, dizia-se que havia 2 lugares para fazer pactos com espíritos. Um era o altar na praça principal, onde os cidadãos locais realizavam seus rituais de pacto. Nenhum elementar de alto nível jamais foi encontrado lá. Se você queria estabelecer um pacto com um deles, precisava ir para outro lugar. Esses espíritos frequentemente tinham, digamos, atitudes, eles nunca aceitariam você, a menos que você passasse por uma prova do gosto deles. Tais pactos só podiam ser forjados em um lugar chamado Habitação dos Espíritos. A questão era, a anfitriã e Trine estavam conversando sobre o mesmo lugar? Como disse a anfitriã, ninguém que se aventurou a encontrar a morada jamais voltou. Os rumores sobre isso continuaram circulando, porém, que ela achou estranhos. Eles chamavam de uma espécie de labirinto que se espalhava no subsolo, ou no céu, com a própria habitação encontrada apenas do outro lado. Somente a entrada existia no Parque Natural Urgra, uma porta simples bloqueada por uma grande pedra, como se estivesse conectada a outra dimensão. Estávamos aqui para encontrar alguns espíritos de alto nível, e isso significava que tínhamos que seguir por esse caminho. Passamos uma noite descansando e nos preparando. Eu não tinha certeza de que poderia usar um arp portal para voltar para fora do que quer que estivesse além daquela porta. Tive a sensação de que não podia, mas, por via das dúvidas, desenhei um círculo mágico no chão em uma seção imperceptível do parque. Apenas um pouco de seguro. Seria bom se funcionasse. Eu avaliei as crianças. Vocês estão prontos? Quando entrarmos, talvez não consigamos voltar. Vocês acham que estão preparados para isso? Todos eles rapidamente acenaram para mim. Claro! Nós ficaremos bem. E assim por diante, de um garoto para o outro. Boa. Pelo menos eles não estão assustados. Parece que eles estavam mais amigáveis comigo, confiando em mim muito mais ultimamente. Aquela caçada ao dragão há um tempo deve ter tido o efeito pretendido. Eu tinha conquistado a confiança deles. Era a hora de ir. Não havia informações sobre esse local em nenhum dos livros que digitalizei na biblioteca. Infelizmente, eu não tinha ideia de que monstros poderiam estar à espreita do outro lado. Foi descrito como um julgamento, por isso tinha que ser bastante perigoso. Mas como é que ninguém voltou? Havia outros elementaristas por aí além de Shizu, afinal, capazes de assumir o controle total dos espíritos de alto nível. Eu não pude fazer contato com nenhum deles, mas o que havia dito isso para mim, então tinha que ser verdade. Havia pelo menos um toque de preocupação em minha mente sobre se Ranga e eu poderíamos manter as crianças protegidas. Se parecesse inútil,
Pretendia voltar atrás e pedir apoio a Benimaru e aos outros Onis, supondo, é claro, que pudéssemos sair tão facilmente. De qualquer maneira, foi com um senso de firme determinação que agarrei a maçaneta da porta. Devagar, com cuidado, entrei. Era estranho, o sol não deveria chegar, mas toda a área estava banhada por uma luz fraca. Eu tentei antes de deixar as crianças entrarem, mas era brilhante o suficiente para manter as coisas visíveis sem usar a percepção mágica. Nada de ruim no ar também. Ao meu sinal, todos os 5 entraram. Tínhamos acabado de dar os primeiros passos no labirinto. No momento em que todos nós entramos, a porta se fechou. Eu tentei imediatamente o meu arco e portal. Assim como eu pensei, ele não foi ativado. Suponho que esse labirinto ou qualquer outra coisa a que tenha sido criada para que a magia espacialmente orientada não funcione nele. O movimento das sombras de Ranga também falhou, então eu tinha certeza que era isso. É melhor desistir de fugir por enquanto e mudar de marcha para resolver este teste. Nós procedemos para dentro. Não era realmente um labirinto, mas um único corredor. Nada em que você possa realmente se perder, pensei enquanto avançávamos com cuidado. Ainda bem que meu cérebro tem uma função de mapa. Parecia um caminho único, mas estava repleto de armadilhas projetadas para despertar o senso de direção. Tente voltar e a luz se ajustaria para esconder o caminho anterior nas sombras. Mesmo no futuro, um caminho que parecia completamente plano escondia caminhos ramificados na borda externa da luz. Sim. Com certeza era um labirinto, uma das habilidades direcionais de um ser humano normal nunca funcionaria por dentro. Você pode nem conseguir voltar, nesse caso. Configuração bastante assustadora que eles chegaram aqui. Só então. Ó querida, ó querida, ó querida. Ele notou, ele notou. Oh, meu. Tchê. De repente, vozes ecoaram em minha mente. Uma forma muito poderosa de telepatia. Você nos entendia, convidado. Tenha mais medo de nós. Seja mais assustado por nós. Eles balbuciaram para mim. Vi Quenya e Ryota olharem em volta. Todos podiam ouvir as mesmas vozes, sem dúvida. Chloe pendurou na minha roupa, recusando-se a deixar ir. Alice estava agindo desafiadora, mas ela também estava bem ao meu lado. Gale estava com a espada na mão, procurando manter todos em segurança. O trabalho dele como o mais velho, suponho. Foi a espada que eu lhe dei, uma do tamanho de uma criança que pedia Kurobei para forjar para mim. Pequeno, mas feito de puro aço mágico e capaz de mudar sua forma para combinar com os hábitos do usuário. Eu esperava que ele não tivesse que usá-la, mas... Bom. Tenha mais medo. É isso aí, é isso. É muito chato do contrário. Agora eu sei de onde vem. Toda essa conversa egoísta estava me dando nos nervos. Ei, vocês moram aqui. Vocês são elementais. Estamos aqui em uma missão. Precisamos conversar com alguns elementais de alto nível. Se você não se importa, poderia nos levar adiante, em vez de atrapalhar. Eu pensei em tentar. Como eles responderiam a isso? Que coisa engraçada de se dizer. Interessante. Mais do que ser surpreendido. Mais do que estar assustado. Bom. Deixe-me dizer a ele. Mas. Antes disso. Outro caminho de luz apareceu no corredor à nossa frente. Aparentemente, estávamos sendo convidados. Nós tivemos que ir. O caminho da luz não era um problema para seguir. Prosseguindo, nos encontramos em uma grande câmara aberta que abrigava uma grande estátua de pé, um gigante de aço pairando sobre nós. Deixe-me explicar as regras do julgamento, uma voz telepática ecoou. Enquanto isso, os olhos na estátua gigante brilhavam em vermelho. O que há com monstros assustadores, todos com olhos que brilham em vermelho assim? Não sei por que esse pensamento me atingiu,
mas aconteceu. Uau, espera. Por julgamento, você quer dizer que preciso vencer essa coisa de estátua? Sim, você entendeu. Bem, isso é fácil. Devo eu? Não, Ranga. Eu vou fazer isso. Você fica de guarda para eles. Eu dei um passo à frente. Era meu trabalho lidar com o pior. E se tivéssemos que correr, eu queria Ranga em boa forma. Fazendo isso sozinho, muita confiança é uma coisa perigosa. Eles estavam preocupados comigo. Eu com certeza não estava muito preocupado. Corri analisar e avaliar na estátua na minha frente. E eu quase engasguei. Foi louco. Um golem, construído em aço mágico da cabeça aos pés, com energia mágica suficiente para colocá-lo além de uma classificação. Mais forte que o Sky Dragon que eu derrotei mais cedo. Tinha quase 3 metros de altura, parecendo digno e maciço. Eu poderia chutar que pesava mais de 30 toneladas. Simplesmente cair em cima de mim seria algo com o qual eu teria problemas. Eu tenho resistência a ataque corpo a corpo, claro, mas não ajudaria muito se eu fosse esmagado como uma panqueca. Enquanto eu tentava descobrir o que fazer, a estátua estremeceu. Acelerei imediatamente meu processo de pensamento, seguindo seus movimentos era rápido como um mestre espadachim. Nesse tamanho e com essa velocidade, era um inimigo incrivelmente perigoso. Poderia esbarrar em mim e pareceria a vítima de um acidente na estrada especialmente horrível. Você chama isso de julgamento? Ei! O que é com esse cara? Este não é um tipo de julgamento. Você está tentando me matar. Os elementais começaram a rir. Tchê. Sim, exatamente. Acha que pode ganhar. Esses realmente eram elementais. Porque eles pareciam absolutamente maus para mim. Além disso, essa atitude, me tratando como um bebê. Eles estavam realmente começando a me irritar. Realmente. A raiva da boca do meu estômago me fez começar a ficar realmente sério sobre isso, uma raridade para mim. Olá, garoto. Não pode deixar isso acontecer. Eu preciso manter minha dignidade em torno dessas crianças. Eu nunca fiquei com raiva de algo que eles já sabiam. Eu era um exemplo para eles, e precisava mostrar que perder a calma era negativo. Certo. Respire fundo. Eu mantive minha compostura e tentei parecer o mais casual possível, ao assumir uma posição de batalha. Não há necessidade de enlouquecer aqui. Apenas não deixe que isso me atinja, e eu ficarei bem. A estátua é muito rápida, mas eu sou muito mais rápido. Eu sou um cara que consegue quebrar a velocidade do som, até. Mas apenas correr o dia todo não me levaria mais perto de vencê-lo. Tive a sensação de que o Dark Thunder não funcionaria. Afinal, era aço. A eletricidade seria enviada ao chão. Alguns feitiços dos livros de magia que eu examinei pareciam ter potencial, mas eram de escala muito grande para serem adequados. Lâmina d'água e bolas mágicas de fogo também não seriam suficientes para romper a armadura da estátua. Golpear com uma espada seria inútil, eu lascava a lâmina muito antes de cortar. Eu posso até quebrar, o que seria péssimo. Sério, um pedaço gigante de aço mágico. Me dê um tempo. Um golem feito do metal mais duro do planeta, movendo-o com flexibilidade. Havia tão poucos pontos fracos que eu não sabia por onde começar. Só resta uma coisa em que consigo pensar. Queime a coisa. Queime-o, mas mantenha as chamas limitadas para reduzir qualquer dano colateral. E, se você vai se desculpar comigo, é melhor fazê-lo em breve. Se não, eu vou destruir essa coisa. Você está bem com isso? Isso é engraçado. Muito engraçado. Um garoto grande e forte. Bom. Muito bom. Vamos ver se você pode, Unagi. Vamos. Eu sou um adulto. Estou bem.
Não vou deixar um monte de pirralhos telepáticos me irritar. Tenho certeza de que as veias da minha testa pareciam explodir. Era apenas a minha imaginação. Eu nem tinha veias. Bem, pelo menos eu tive a permissão deles. Sayonara, Golem. Eu adoraria te levar para casa e usá-lo como um brinquedo, quer dizer, como pesquisa. Ligação de fio demoníaco. Esse foi um golpe do Soei, mas eu já estava treinado nele, como resultado de esforços regulares ao longo do tempo. Além disso, meu fio de aço pegajoso tinha ficado mais forte, muito mais do que era antes. Era muito fácil envolvê-lo em torno da estátua e impedi-lo de se mover. De jeito nenhum. Eu não posso acreditar nisso. O Colosso Elementar. Então uma escuridão de ébano cobriu a estátua. Ignorando os elementais surpresos, lancei chamas infernais. Novamente, um movimento que dominei de Benimaru. Concentrando minha concentração na ponta de uma navalha, mantive seu alcance o menor possível. Esse foco não era necessário se eu o estivesse usando normalmente, mas a definição de um intervalo específico exigia controle total sobre uma enorme quantidade de mágiculas. Uma cúpula com cerca de 3 metros de raio, um tamanho tão compacto que nem Benimaru poderia conjurá-la, cobria a estátua. Mesmo isso era algo que eu só conseguia com a ajuda do grande sábio. Houve um som enorme, quando a cúpula escura desapareceu, nada restou. De acordo com os cálculos do sábio, a temperatura dentro da cúpula excedeu várias centenas de milhões de graus, o suficiente para criar um inferno ardente que vaporizou tudo em um instante. Até o meu próprio cancelamento de temperatura seria inútil contra isso. Era a habilidade de ataque mais forte existente, uma que ninguém jamais poderia resistir. Não é muito útil contra monstros grandes como Charybdis, mas ainda assim. Sua principal fraqueza era quão facilmente evitável era, demorava tanto para usar que simplesmente fugir funcionava muito bem. Você não pode simplesmente lançar um ataque com uma fraqueza inerente como essa, ou seus oponentes descobririam como lidar com eles. Eu tive que guardar as armas grandes para situações como essas. Claro, amarrar meu inimigo com antecedência cuidou dessa fraqueza com bastante facilidade. De qualquer maneira, porém, essa era uma das habilidades de ataque que eu quase nunca quis mostrar a ninguém. Não. Eu não acredito nisso. Em um ataque. Algumas mensagens muito perturbadas sacudiram em meu cérebro. Parece que eles tinham confiança absoluta naquele golem. Eu não poderia culpá-los. As crianças também tinham as mandíbulas no chão, deve ter sido um choque. Exatamente porque não queria mostrar a eles, mas tudo bem. Esses elementais tinham ferrado comigo por tempo suficiente. Espero que estejam prontos para mim agora. É a minha vez de distribuir alguma punição. Depois de queimar o colosso elemental, deixei um sorriso maligno se espalhar pelo meu rosto. Eu acho que tive uma vantagem de negociação nesse ponto. Certo então. Venha para fora. A menos que vocês queiram ser queimados em cinzas a seguir. Eu sei onde você está se escondendo. Claro que não. Eu tinha uma ideia geral, mas a comunicação baseada em telepatia tornava difícil definir um local exato. Isso me pouparia muitos problemas se saíssem voluntariamente. Sim. Sim. Fui humildemente chamada. O que então voou foi uma menina bonitinha, parecendo um boneco articulável com asas de libélula presas. Não é um anão, mas mais como um espírito de conto de fadas. Seu cabelo, uma mistura de verde e preto à base de ouro, era trançado e ela usava um vestido queimado com padrões branco e verde sobre fundo preto. Era uma roupa bastante chamativa, cheia de babados sofisticados e coisas do gênero, e foi aberta na parte de trás para dar espaço às asas de libélula. Atrás dessa fada havia vários outros como ela, embora vestidos com muito mais clareza. Tadá! Eis que eu sou o Masa. Parecia que ela apenas tropeçou em suas palavras em um script. Devo zombar dela por isso?
Eu acho que eles estão tão acostumados à fala telepática que suas cordas vocais estão fora de prática. Você está bem? Ela assinou com a mão para descartar a pergunta. Eis que eu sou a majestosa Ramiriz do Labirinto, um dos 10 grandes lordes demônios. Curve-se. Antes de mim. Então ela inclinou a cabeça para mim, como se ela fosse rei do mundo. Eu não tinha ideia de como ela continuava apertando meus botões assim. Acho que alguém aqui precisa de um golpe de karatê. Oh! Para que foi isso? Você me assustou. Ela evitou. Droga. Isso é mal, não é? Não é. Podemos bater nele. Podemos bater nele. Mas ele venceu nosso colosso elemental, não podemos. Não podemos. Ele nos mata, cale a boca. Além disso, você está trapaceando. Porque controle espiritual não funciona com você. Eu não vejo alguém tão desconectado quanto você há anos. Eles certamente estavam se metendo em mim. Minha resistência inconsciente ao controle espiritual ou o que quer que fosse poderia ter sido a causa de muita raiva deles ali. Mas esse não é o único motivo. Tive a sensação de que eles queriam me enganar sobre algo. De jeito nenhum esse pequeno duende era um Lorde Demônio. Porque eles estavam dizendo uma mentira tão óbvia para me enganar. Ou eles ainda estavam tirando sarro de mim? Se você vai mentir na minha cara, você realmente deve ter uma história melhor. Como uma criança pequena como você pode ser um Lorde Demônio? Eu não sou uma criança. Você é realmente rude. E o que sou exatamente se não sou um Lorde Demônio? Você é burra. Eu tenho um verdadeiro Lorde Demônio como amiga, você sabe. O nome dela é Milin. É assim que eu sei que você está inventando isso. Você é tão fraca que nem vale a pena comparar vocês duas. Você é tão estúpido. Estúpido, estúpido, estúpido. Um grande homem estúpido. Ramiriz teve que fazer uma pausa para recuperar o fôlego depois de todos aqueles gritos. Ela continuou. Ouça, ela rosnou. Você sabe como eles chamam Milin? A chamam de o Senhor dos Demônios mais ridículo do universo. Ela tenta resolver todos os problemas com os punhos. É muito rude comparar alguém tão ridículo com a minha idade. Não acha? Porque se você não entender isso, nós vamos ter problemas, senhor. Além disso, você não está meio confuso na cabeça, afinal? Tipo, o que é com esse ataque? É louco. E perigoso também. Você não precisa combinar um monte de habilidades especiais para criar algo assim? Eu gostaria que você não fosse tão imprudente, você. Ela tinha preocupações sobre o quão perigoso Chamas Infernais era. Eu gostaria que ela deixasse de ser tão imprudente comigo, na verdade. Então você realmente conhece Milin? Ela perguntou. Acabamos de nos tornar amigos recentemente. Bem, espere um segundo. Você é, aquele slime que se tornou o novo líder da Floresta de Jura. Sim, mas como você sabe disso? Eu sabia. Ela parou pela primeira vez em algum tempo e se gabou desse novo amigo que ela tinha. Então eu a ri desse lugar. Ramiriz me deu um olhar surpreso, batendo as asas em um ritmo no ar. Então ela não estava mentindo. Ela é realmente um Lorde Demônio, no entanto. Bem, que bom que minha reputação me precede. Eu sou Rimuru, amigo de Milin. E estou aqui porque tenho um pedido. Tudo bem. Eu acho que você realmente é alguém que Milin conhece, então eu acredito em você. Então pare de olhar para mim com tanta desconfiança. Eu sou um Lorde Demônio, eu falo sério. Acho que ela sabia que eu não acreditava nela. Bem. Ela parece inofensiva. Posso muito bem aceitar sua história por enquanto. Eu decidi relaxar e ouvi-la com uma mente calma. Por alguma razão, fui eu quem forneceu chá e comida. Ela já me chamava de hóspede há um tempo, mas geralmente não é o contrário. Tanto faz. As crianças fizeram amizade rápida com as fadas,
desfrutando alguns biscoitos juntos em uma cena que eu só poderia descrever como querida. O objetivo de Ramírez era tentar nos assustar com aquela grande estátua. Uma vez que eles assistissem ao acontecimento e rissem bastante, eles entrariam em cena para oferecer assistência, conquistando nosso profundo respeito e apreço. Ela alegou que eles não tinham intenção de nos matar ou machucar. Todos esses rumores sobre aventureiros e viajantes que nunca voltaram começaram porque geralmente os jogavam em uma saída conectada a alguma terra distante. Talvez eles estejam demorando a chegar em casa. Ela observou com indiferença. Esta foi a razão pela qual ela era tão chorona por eu destruir seu colosso elementar. Realmente, mais vaporizado em vez de destruído, suponho. Claro que não posso consertá-lo agora. De qualquer maneira, porém, ela realmente esperava. Ela disse repetidamente, depois que passamos todo esse tempo mexendo no brinquedo que eu peguei, finalmente conseguimos, e agora? Bem, desculpe. Minha opinião foi matar ou ser morto. Além disso, você sabe, essa coisa tinha muitos recursos. Tinha elementais de terra controlando seu peso, elementais de água trabalhando em todas as juntas, elementais de fogo acionando seus motores e elementares de vento ajustando seu nível de calor. Uma grande festa elementar. Todos os principais nomes da engenharia espiritual trabalharam nisso também. Ela apenas se recusou a abandonar o maldito assunto. Talvez não devesse ter destruído, afinal, quase me peguei pensando. Mas então eu a entregaria demais. Engenharia espiritual, embora eu estava curioso sobre isso. Talvez estivesse relacionado aos soldados mágicos que Kaijin discute. É como o projeto Soldado de Armadura Mágica em que os anões estavam trabalhando com os elfos. Ding 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 ding. Estou impressionada que você soubesse disso. Mas isso fracassou porque eles não conseguiram formar o núcleo mágico espiritual que serviu de coração. De jeito nenhum, você pode fazer isso de aço comum e esperar que ele resista à força de um elemental. Então, graças a eles usando um monte de partes de má qualidade como essas, ficou furioso e ficou todo quebrado. Eles simplesmente jogaram fora sua concha externa, então eu a trouxe de volta para casa e a consertei. Eu acho que você poderia dizer que sou meio que um gênio, não é? Isso não é ótimo. Era, embora eu não ligasse para ela se gabar. Pensando nisso, a engenharia espiritual se baseava no poder dos espíritos elementais, então fazia sentido que uma fada tão intimamente familiarizada com os poderes elementares a entendesse melhor. Ouvir Ramírez me deu um esboço geral daquele projeto soldado com arma mágica. Aparentemente era uma maneira de produzir os chamados golems cruciais, impulsionados pelo poder elementar e controláveis por uma pessoa comum. Uma espécie de arma suprema neste mundo, você poderia dizer. Era realmente uma loucura essa coisa que Rei Gazel estava tentando fazer. Mágiculas corriam para cima e para baixo em seu corpo como vasos sanguíneos, funcionando da mesma maneira que a pressão do óleo em um carro para acioná-lo. Seu peso pode até ser controlado pela mágica, permitindo que ele voe, no papel de qualquer maneira. Se o projeto falhou ou não, os anões estavam realmente interessados em aumentar suas forças armadas. Bem, talvez sim, na verdade. Estava apenas adotando uma abordagem diferente do pacote. Em vez de confiar em outros mundos como suas nações rivais, eles estavam usando sua supremacia tecnológica para criar um possível robô da morte. Isso fazia sentido, e mostrava mais uma vez quão enorme e letal era uma ameaça mágica neste mundo. Ainda assim, ela conseguiu onde Kaijin e sua equipe falharam, à sua maneira. Ela parecia uma idiota, mas esse Lorde Demônio Ramírez pode realmente ser alguém realmente especial. Ela transformou o conceito em um golem que funcionava em determinadas ordens, mas era uma máquina totalmente completa. Tudo certo? Eu admito, esse golem foi bastante impressionante. E é por isso que tenho um pedido para você. Por que eu tenho que ouvir? Sentindo que ela estava prestes a me recusar, eu a parei, convocando um pouco de chama negra na minha mão direita.
Poderia estar interessada em ouvi-lo? Acho que sim. Certo. Essa é uma boa menina. Obrigado. Obrigado. Também não vou pedir para você fazer isso de graça. Se você me ajudar, posso fazer um novo golem para você. Vamos ouvir isso. Ela com certeza era inconstante. Largar a isca certa em seu caminho tornou fácil mudar de ideia. O que foi ótimo. Agora eu poderia finalmente começar a trabalhar. Expliquei a situação das crianças para ela. A história toda, honesta, sem esconder nada. As crianças ouviram humildemente. É por isso que estamos aqui. Queremos ir para a morada dos espíritos, que fica além daqui. Ah! Ramírez suspirou, observando as crianças enquanto as fadas os perseguiam. Essas crianças já passaram por muita coisa, hein? Eles passaram, não é? Eu me aproximei para mostrar meu ponto de vista. É por isso que quero apresentá-los à Rainha dos Espíritos. Temos que obter alguns elementais de alto nível do nosso lado. Oh, eu não te contei. A Rainha Espiritual sou eu. Eu sou. Isso foi repentino. Não gosto de piadas. Que rude. Não é uma piada. É real. Então essa fada que se chamava de Lorde Demônio estava agora reivindicando ser a rainha de todos os elementais. Olhe, porque um Lorde Demônio está trabalhando como a rainha espiritual. É o contrário também. Eu, a rainha espiritual, fui para o lado sombrio e fui rebaixada para demônio. Agora essa é a história dela. Eu não podia esperar muito dessa garota estúpida, mas se ela alegasse ser a rainha espiritual, eu teria que ouvi-la. Nesse caso, continuei, imaginando se seria realmente bom fazer isso, quero convocar alguns elementais de alto nível. Você pode me ajudar com isso? Certo, certo. Agora eu lembro. Alguém mais que veio aqui e passou pelo julgamento. Oh! Leon. Aquele era Leon. E então, ele teve a coragem de se tornar um Lorde Demônio também. Você acredita nisso? Um ex-humano fazendo isso. Eu poderia matá-lo com um soco, você sabe. Fácil. Quero dizer. Obviamente isso era uma mentira. Você podia ver isso na maneira como os olhos dela disparavam. Mas chega de Ramírez. Vamos voltar para Leon por um segundo. Ele esteve aqui. Ela não respondeu exatamente minha pergunta, mas também não pude deixar esse tópico de lado. Para me refrescar, pedi mais detalhes e aqui está o que ela me disse. Leon, quando criança, fez uma visita. Por alguma razão, o controle espiritual de Ramírez não funcionou nele. Na verdade, ele quase a colocou sob seu poder, o que a deixou em pânico. Ela era talentosa em magia ilusória orientada a elementos, mas nada disso conseguia enganar Leon. Então, suas opções esgotadas, ela ouviu a história dele. E como você também era igual, se minha mágica ilusória não funcionar, eu estaria acabada, sabia? Eu não tenho mais nada para jogar neles. Certo? Isso significa que o meu doce, desamparado e velho eu não tem nada para se defender. É por isso que fez esse colosso elementar para um pouco de músculo extra, certo? E aqui eu pensei que poderia me vingar de todos aqueles lordes demônios que riram de mim. Aqui vamos nós de novo. Eu te disse, eu posso te fazer outro. Hehehe. Estou ansiosa para isso. Nada como uma pequena isca para guiar essa garota simplória de volta ao assunto. Então, de qualquer maneira, acabei ajudando Leon um pouco. Totalmente derrotada, esse não Lorde Demônio Leon a forçou a cooperar. Aparentemente, ele estava procurando informações sobre algo e pediu que ela convocasse um antigo elementar de alto nível que saberia sobre isso. Surpreendentemente, ele estabeleceu um pacto com o espírito. Agora isso certamente me assustou. Aquele era um elemental de luz, praticamente o meu braço direito por aqui, e apenas se aproximou de Leon. Ele o reconheceu como seu mestre e entrou direto em seu corpo. Tendo pouca outra escolha,
Ramírez nomeou Leon um herói oficialmente e ofereceu a ele a proteção divina dos espíritos. Espere um segundo. Por que alguém que foi nomeado herói se tornou um Lorde Demônio? Quem sabe? Talvez ele tenha caído para o lado sombrio também. Seguindo meus passos, sabia? Eu duvidava disso, mas não mencionei. Ramírez aparentemente não tinha muita ideia de como Leon se tornou um Lorde Demônio. Eu teria que perguntar ao homem sobre isso. Este mundo, no entanto, heróis poderiam se tornar Lordes Demônios. Assim? Os heróis aqui estavam vinculados ao destino, com poderes surpreendentes em troca. De qualquer forma, me preocupei que Leon fosse um inimigo ainda mais formidável do que eu acreditava. Se você pensar um pouco, parece que talvez eu seja quem paga quando nos encontrarmos. Talvez tenha sorte de ter aprendido sobre essa faceta dele aqui. Melhor me preparar para qualquer coisa com ele. Não posso baixar minha guarda. A história de Ramírez continuou. Ela esperava que essa fosse a última vez que ela visse Leon, mas não foi o caso. Mesmo com o conhecimento do elementar de alto nível, o homem ainda não encontrou nenhuma das pistas de que precisava. Isso o irritou tanto que, apesar de tudo, ele voltou aqui e tirou um elemental de fogo de alto nível. Aquele jovem sem vergonha estava sendo tão irracional. Ele queria que eu convocasse uma certa pessoa de outro mundo. Ele sabe que eu não posso fazer isso. Tipo, quão estúpido você pode ser? Então ele me olhou como se estivesse prestes a chorar. De fato, ele chorou. Sim, não estou mentindo ao dizer que ele chorou. Ele não era apenas um bebê chorão, mas também tão autocentrado. Que idiota! A memória estava deixando Ramírez excitada. Deve ter sido frustrante para ela, mas, para mim, parecia mais que ela estava apenas perdendo. Milin também era uma mão cheia, mas pelo menos ela exalava a presença real como um Lorde Demônio. No começo de qualquer maneira. Essa fada tem certeza de que deveria dizer tudo isso. Se certas pessoas descobrirem as queixas dela, poderiam fazê-la desaparecer, não? Se eu descobrisse que as pessoas estavam falando de mim dessa maneira, eu poderia vaporizá-las facilmente. Ei, você não está pensando em algo realmente rude agora, está? Não? De modo nenhum. Seus olhos duvidavam de mim, mas ela era muito chique para ver através do meu ardil. Eu podia ver porque ela estava em alerta, no entanto. Eu queria que ela convocasse alguns elementais de alto nível, e ela sem dúvida estava preocupada com a possibilidade de repetir erros do passado. Bem, prometo que não farei nada assim com você, então não se preocupe com isso. Sério? Realmente real. Eu prometo. Essa foi a chave que finalmente a fez concordar em ajudar. Eu não estava sem minhas preocupações com isso, mas decidi apenas acreditar nela por enquanto. Tudo certo? Você poderia nos levar para a morada dos espíritos. Então? Ramírez me deu um olhar sério e pensativo. Então ela voou na direção das crianças, olhando atentamente para o rosto delas. Eu não tinha ideia de que ela pudesse se expressar dessa maneira, na verdade, com esse tipo de carinho real e muito não demoníaco. Você sabe, sou um Lorde Demônio, mas também sou um guia para os santos. Eu sou uma fada moradora deste labirinto e também fui a rainha dos espíritos. Meu trabalho é incutir a proteção dos espíritos em heróis, assim como eu fiz com Leon. Então não se preocupe. Eu sempre jogo limpo com as pessoas. Porque eu sou quem mantém o equilíbrio neste mundo. Os outros elementais voavam alegremente no ar. Uma luz abençoada encheu a câmara. Foi uma série de eventos muito solene e muito divina. Sua estupidez agora se foi, substituída por verdadeira dignidade. Ramírez virou-se para cada um de nós e sorriu. Tudo certo? Deixe-me ajudá-lo com a convocação. Vamos ver se conseguimos um bolo para você, ela declarou. Ela começou me dando um curso intensivo sobre elementais, me ajudando a entender o que eram muito mais.
Espíritos de nível superior tinham ciência, convocá-los com sucesso era mais dependente de seus próprios caprichos. Uma maneira de contornar isso, no entanto, era extrair um pouco de energia de um dos elementais maiores, criando um novo elementar de alto nível com ele. Então, se você não pode invocar um, pode apenas fazer um novo. Ramírez me deu um amplo aceno de cabeça. O nascimento de um novo espírito, como ela disse, elimina muitas incógnitas da equação. Ela pensou que seria capaz de fazer isso antes que o tempo acabasse. Não seria fácil. Havia a questão da compatibilidade com cada uma das crianças. Idealmente, seria melhor encontrar elementais que se voluntariam para se juntar a seus corpos, mas teríamos que fazer o que precisava ser feito. Eu olhei para as crianças. Todos eles retornaram meu olhar com olhares firmes. Vocês estão bem com isso? Sim. Foi uma pergunta estúpida. Agora, precisamos experimentar e acreditar.